Padre Pio avisou: quem rezar isso receberá um milagre de cura nas próximas horas. Você acredita mesmo que essa dor que te consome há tanto tempo vai simplesmente passar sozinha? Acredita que aguentar calado é o que Deus espera de você? Porque se essa ferida insiste em doer, se o seu corpo está cansado e a alma ainda mais, então essa oração não é por acaso, não é coincidência você estar aqui agora. É resposta, é socorro, é promessa. Não saia antes do fim. Porque o que está para acontecer pode ser o que você esperou a vida inteira. É agora ou talvez nunca mais. Há quanto tempo você repete o mesmo pedido? Quantas vezes já ajoelhou e não viu nada mudar? Quantas madrugadas em claro, segurando o choro para não preocupar ninguém? E mesmo assim continuou. Isso é fé. E é por essa fé que hoje algo vai se mover. A dor que ninguém entende, o peso que ninguém vê, Deus conhece. E Ele já está agindo. Acredite. Padre Pio intercede por você neste exato momento. E quando ele intercede, o céu se inclina. Senhor, eu te suplico agora por esta alma cansada, por esse coração que já não sabe mais o que fazer. Tu conheces os sintomas, os diagnósticos, os laudos, mas também conheces o que está por trás disso tudo. A raiz, o começo, a origem da dor. E é aí que te peço. Toca, Senhor. Vai fundo, onde ninguém mais consegue. Toca com tua mão de misericórdia. Passa à frente do remédio, da cirurgia, da espera. Agora. Se for o medo que está adoecendo esse corpo, arranca pela raiz. Se for a solidão, inunda com tua presença. Se for mágoa, cura com teu perdão. Mas não deixes esse teu filho, essa tua filha, continuar sofrendo calado. Hoje não. Hoje algo vai mudar. Porque teu amor não falha, tua promessa não mente, tua cura não atrasa. Hoje eu clamo com todo o meu ser. Cura, Senhor. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Quantas vezes disseram que era coisa da idade, que era normal, que era psicológico, mas o que está acontecendo dentro de você, só você sabe, só Deus vê. Não é invenção, não é exagero, é sofrimento real. E ninguém devia ter que carregar isso sozinho. Mas você não está sozinho, nunca esteve. E agora, com essa oração, o céu inteiro está voltado para você. Respire fundo, ouça com o coração. Deus está te tocando. Padre Pio dizia, a oração é a melhor arma que temos. É a chave que abre o coração de Deus. Então ore comigo agora, como quem acredita, como quem já recebeu, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, porque a cura começa na fé. E a fé começa no silêncio da alma que espera por Deus. Fecha os olhos agora e sinta, algo mudou. Você não está mais no mesmo lugar de quando começou essa oração. Algo já se moveu. Senhor, quantos remédios já não fizeram efeito? Quantas promessas de médicos, quantos exames com resultados confusos? E a angústia só cresce. Mas agora, Senhor, eu te entrego tudo. O medo, a espera, o cansaço, as tentativas. Entrego até mesmo a incredulidade que insiste em aparecer de vez em quando. Porque quero crer, Senhor, quero confiar. Mesmo que eu não entenda, mesmo que tudo pareça igual. Porque sei que no teu tempo tudo se transforma. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor Jesus, olha para essa pessoa que está ouvindo esta oração. Ela não aguentaria mais uma noite em claro, não suportaria mais uma notícia ruim. Então, por favor, entra agora com teu poder. Entra nesse quarto, nessa sala, nesse leito, nesse silêncio e mostra que tu és Deus. Mostra que ainda fazes milagres. Mostra que a tua promessa é viva, é presente, é real. Não demores, Senhor. A dor está gritando. E se houver algum espírito de enfermidade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Se houver alguma palavra maldita lançada sobre essa vida, que seja quebrada agora pelo sangue do Cordeiro. Se for preciso reconstruir órgãos, tecidos, células, que o Senhor o faça agora. Porque o que para o homem é impossível, para ti é só uma palavra.
E hoje, essa palavra é cura, cura, Senhor, cura para sempre. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Tem algo acontecendo no invisível, algo que não se explica, só se sente. Uma paz que começa devagar e vai tomando conta. É o Espírito Santo. Ele chegou antes mesmo que a sua fé estivesse pronta. Ele veio porque alguém intercedeu por você. Alguém orou quando você não conseguia mais. E hoje, você está aqui. Você está ouvindo essa oração porque Deus não desistiu de você e nunca vai desistir. Senhor, visita agora cada órgão que sofre: coração, pulmões, fígado, rins, ossos, articulações. Visita e restaura. Visita e purifica. Não como um médico qualquer, mas como o Criador do corpo humano. Tu nos formaste do pó. Tu conheces cada detalhe. Então age, Senhor, como só Tu sabes agir. Age sem pressa, mas com precisão. E se houver algo escondido, algo não diagnosticado, que seja revelado e tratado agora. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E se as lágrimas caírem, deixe cair. Elas também curam, elas também são oração, são a linguagem de quem já não tem palavras, mas ainda tem fé. Não se envergonhe. Padre Pio chorava muito diante de Deus, e cada lágrima dele era força. Que também seja assim com você, que você chore, mas não de dor. Que essas lágrimas agora sejam de alívio, de certeza de que a graça está vindo. Essa oração não termina aqui. Ela vai ecoar pelas próximas horas. Padre Pio prometeu: quem rezar com fé sentirá o milagre. Então, fique atento. A resposta pode chegar antes mesmo do que você imagina. Um telefonema, um exame repetido, uma notícia boa, um alívio repentino. Mas creia, não duvide. A dúvida paralisa. A fé move, e você precisa se mover agora, mesmo que seja em pensamento. Diga: Senhor, eu acredito. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? E quando a dor voltar, porque ela pode tentar voltar, lembre-se desta oração. Volte aqui. Escute de novo, porque cada palavra aqui foi ungida com o óleo da fé. Não é apenas som, é presença, é promessa. É Padre Pio segurando sua mão invisivelmente e dizendo: coragem, minha filha, coragem, meu filho. O céu te escuta. Não desista. Não desista agora. Deus ainda está agindo. Mesmo quando parece que não. Mesmo quando o silêncio assusta. Porque é no silêncio que ele trabalha mais fundo. E essa ferida que parecia incurável vai cicatrizar. Vai sim, mas do jeito dele. E quando acontecer, você vai entender por que demorou, por que doeu, por que foi assim. Mas hoje, só creia, só permaneça. Só ouça, porque o milagre já começou. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se caso toque em seu coração e quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para fazer uma pequena doação na opção "Valeu demais" nos comentários. Isso nos ajudará a continuar mantendo a qualidade do nosso canal diariamente para vocês, e que Deus lhe abençoe em dobro. Você está mesmo preparado para o que Deus está prestes a fazer? Porque eu preciso te avisar. Tem coisas que só acontecem uma vez na vida. E se você ignorar esse momento, pode demorar décadas para outra chance como essa voltar. O que está vindo do céu não é qualquer coisa. É uma cura que vai mexer com tudo. Vai mudar sua saúde, sua casa, sua paz interior. Mas só para quem permanece até o fim. Só para quem acredita. Mesmo com medo. Só para quem diz: Senhor, fala comigo agora. Talvez você ache que já viu de tudo, que já tentou de tudo, que essa dor veio para ficar. Mas e se não for bem assim? E se o que está te segurando é só um último fio de incredulidade? E se a sua cura está a um amém de distância? Você aguenta carregar isso por mais quanto tempo?
dormir e acordar com a mesma angústia, as mesmas dores, os mesmos medos, porque essa oração foi feita exatamente para arrancar o mal pela raiz, pela alma. E se você sair agora, você pode perder a parte exata onde Deus vai te tocar. Já reparou como as dores pioram à noite? Como tudo parece mais pesado, mais escuro, mais desesperador depois que o silêncio toma conta da casa? Pois é nesse silêncio que muitos desistem, que muitos entregam os pontos, mas é também nesse mesmo silêncio que o Espírito Santo se move com mais força. Enquanto todos dormem, Deus trabalha. Enquanto ninguém te vê, Ele te olha. Enquanto o mundo não liga, o céu se importa. Mas o inimigo sabe disso, e é por isso que ele vai tentar te distrair agora. Vai querer que você pule essa oração, que não preste atenção, que ache que isso é exagero, porque ele sabe que se você continuar, se você ouvir até o fim, você vai sair daqui com uma força que nunca teve. Ele não quer que você entenda o poder que há em uma oração feita com fé. Ele não quer que você perceba que hoje o milagre vai acontecer, não amanhã, não mês que vem, hoje. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você já percebeu como tem sido difícil até para explicar sua dor? Como parece que ninguém leva a sério? Como se fosse exagero, drama, invenção? Mas Deus sabe. Ele viu tudo. Ele viu você tentando sorrir enquanto sentia dor. Viu você cuidando dos outros enquanto ninguém percebia que você também precisava ser cuidado. E é por isso que hoje ele decidiu agir. Mas você precisa continuar aqui. Porque se sair agora, pode perder a resposta que tanto implorou nas madrugadas. Tem coisas que só Deus pode fazer. E hoje, ele quer mostrar que ainda faz. Mas não do seu jeito, não na sua pressa. Porque o milagre não é para aliviar momentaneamente. É para curar por completo. É para transformar por dentro. É para nunca mais voltar. Só que para isso é preciso resistir. Ouvir até o fim. Entregar tudo. Até mesmo aquilo que você ainda não entendeu. Porque o que Deus está tratando agora, você só vai entender lá na frente. Você consegue imaginar sua vida sem essa dor? Consegue lembrar de como era antes dela chegar? Pois é essa memória que Deus vai restaurar. Ele vai te devolver aquilo que a enfermidade roubou. A alegria, a disposição, o sono tranquilo, o sorriso de verdade. Ele vai curar as feridas físicas e também as espirituais, porque essa dor te machucou mais por dentro do que por fora. E é aí que o Senhor está operando agora. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio já dizia: sofrer com alegria é a mais alta prova de amor. Mas você não precisa mais sofrer sozinho. Essa oração é uma corrente de cura, e cada palavra carrega a força de milhares que estão rezando com você, mesmo que você não veja. Tem um exército invisível intercedendo. E você precisa acreditar nisso, porque quando o povo de Deus ora unido, os céus se abrem. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Não se distraia, não deixe para depois. Essa oração está sendo escrita para o agora. O demônio sabe que seu milagre está perto e vai fazer de tudo para te tirar daqui. Mas resista, fique firme, continue escutando, porque Deus está tocando exatamente onde você achava que ninguém mais conseguiria alcançar, onde nem mesmo os médicos sabem o que fazer, onde a medicina já desistiu. Deus está restaurando. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Tem dores que Mas Deus vê. Tem pensamentos que você nunca teve coragem de contar para ninguém, mas Deus ouviu. Ele ouviu quando você disse em silêncio que não aguentava mais. Ele viu quando você escondeu o choro para não preocupar os filhos. Ele esteve ali, sempre esteve. E agora ele te trouxe aqui para dizer: eu não te abandonei. Eu nunca saí do seu lado. Essa oração está quebrando cadeias que vinham de geração em geração. O que antes era maldição, agora está sendo cortado no nome de Jesus. A doença que destruiu sua mãe, seu pai, seus tios, não terá poder sobre você.
A tristeza que já era habitual vai embora hoje, porque quando Jesus entra, nada permanece como antes. Nada. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você está ouvindo essa oração com o coração ou só com os ouvidos? Porque se for com o coração, você já está sentindo o arrepio na pele, a respiração que acalma, a lágrima que escorre sem você entender o porquê. É o toque de Deus. E quando Ele toca, nada permanece do mesmo jeito. Nem a dor, nem o medo, nem a dúvida. Tudo muda, tudo se ilumina, mas só para quem permanece. Senhor, olha para quem está escutando agora. Sonda esse coração. Vê os exames. Vê a angústia. Vê o quanto essa pessoa já se arrastou pela vida, fingindo estar bem. Cura, Senhor, por dentro e por fora. E dá sinais. Que até o fim dessa oração, algo aconteça. Um sinal claro. Uma resposta do céu. Algo que mude o dia, que transforme o fardo, que traga esperança de novo, porque essa pessoa precisa disso, Senhor, e precisa agora. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você já se perguntou por que essa dor não vai embora? Já pensou que talvez ela tenha um nome? Talvez alguém tenha dito algo. Talvez lançaram palavras sobre você. Mas agora essas palavras estão sendo quebradas. Maldições estão sendo desfeitas. Pactos antigos estão sendo cancelados. Nada que te lançaram terá efeito, porque o sangue de Jesus está te cobrindo agora. Padre Pio está intercedendo por você. E o inferno inteiro está perdendo o controle. Mas você precisa continuar, porque ainda há coisas que Deus quer te mostrar. Tem revelações que vão vir no final desta oração. E se você sair antes, não vai ouvir. Vai perder o detalhe que pode mudar tudo. Vai perder a direção que você pediu. Vai perder o nome que Deus vai trazer ao teu pensamento. Fique, espere, persevere, porque essa oração é uma resposta que você esperou por anos. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Quantas vezes você se calou para não preocupar os outros? Quantas vezes sorriu enquanto por dentro estava se quebrando em 1000 pedaços? Você merece cura, você merece paz, você merece viver de verdade. E é isso que Deus está preparando agora. Um recomeço, um tempo novo. Um renovo que vem do alto e não depende de ninguém aqui da terra. E você vai receber se continuar aqui. Padre Pio dizia, reze, espere e não se preocupe. Mas como esperar com tanta dor? Como não se preocupar quando o diagnóstico é ruim? Como dormir tranquilo quando a cabeça não para? Só tem um jeito, confiando, não em qualquer coisa, mas em Deus. E quando você confia, Ele age. E quando Ele age, até a medicina fica sem explicação. Até os médicos se surpreendem. Até os vizinhos comentam. Porque o milagre é visível. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora, respire, feche os olhos e diga no fundo da sua alma, Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Diga com fé, com tudo o que te resta, porque é nesse ponto que Deus entra. No fim da linha, quando você acha que não dá mais, quando tudo parece perdido, é aí que Ele mostra que é Deus. E quando Ele mostra, não há como negar. Algo já está se movendo. Você sente? Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Agora escute com atenção. Algo dentro de você vai começar a mudar. Um calor nas mãos, um formigamento no peito. Um silêncio que não pesa, mas conforta. Não se assuste. É o Espírito Santo. É Ele dizendo, estou aqui. É o sinal que você pediu. É o começo da cura que vai continuar até você dormir. E quando acordar, algo terá mudado. Talvez não tudo, mas o suficiente para você saber. Deus tocou. Você que ainda está aqui, escutando cada palavra, precisa saber. Não é por acaso. Algo dentro de você sabe que se parar agora, vai se arrepender.
porque você está num momento sagrado, onde a linha entre o natural e o sobrenatural está mais fina do que nunca. O que Deus está fazendo neste instante pode mudar o rumo da sua história, mas só se você ficar até o final. Porque há revelações que só vêm depois do silêncio, depois da espera, depois da obediência. Você aguenta? Sabe aquela sensação de estar à beira de algo, sem saber o quê? Como se uma coisa importante estivesse para acontecer, mas você não conseguisse tocar? É isso. Você está na beira do milagre. E o inimigo sabe. Ele sente. Ele está furioso. Ele vai tentar te tirar da oração, vai trazer distrações, mensagens, barulhos. Ele sabe que se você escutar até o fim, vai sair daqui curado. E isso ele não pode suportar. Ele quer te manter doente, cansado, desanimado. Mas Deus quer te levantar. Quantas pessoas você conhece que começaram bem, mas hoje estão quebradas por dentro? Vivas, mas vazias. Andando, mas sem alma. E tudo começou com uma dor não tratada, uma tristeza abafada, um medo não entregue a Deus. Não permita que isso aconteça com você. Não esconda mais. Deus já está tocando essa parte da sua vida que você achava que estava perdida. E se você continuar, Ele vai terminar o que começou. Você está cansado, eu sei. O corpo está exausto. Mas o que mais está machucado é o seu espírito. Porque ninguém sabe quantas vezes você já pensou em desistir. Quantas vezes você sorriu só para não preocupar a família. Quantas vezes você acordou com aquela pergunta que não sai da cabeça. Será que um dia eu vou ser curado de verdade? A resposta está vindo agora, mas só para quem ouve até o fim, porque só quem escuta até a última palavra recebe a última gota da graça. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. A doença tem tentado roubar sua identidade. Você já se pegou dizendo, eu sou doente, como se isso fosse parte do seu nome, da sua história. Mas Deus está aqui para te lembrar. Você não é o que te aconteceu. Você não é o diagnóstico. Você é filho. Você é filha. E quem tem um pai como o nosso não permanece quebrado. Pode até passar pela dor, mas não fica preso nela. Hoje, o céu está reescrevendo seu nome. Tem dores que vêm acompanhadas de silêncio. Ninguém pergunta como você está, ninguém liga mais. Todos acham que é frescura, que é manha, que você reclama demais. Mas você sabe, não é drama, é real. É algo que te limita, que te prende, que te esgota. E Deus sabe também, e Ele já começou a curar. Mas agora vem a parte mais difícil. Confiar sem entender. Confiar sem sentir. Confiar quando tudo ainda parece igual. É aí que os grandes milagres nascem. Você já se sentiu esquecido por Deus? Como se Ele tivesse outras prioridades? Como se o seu pedido fosse pequeno demais para ser ouvido? Não é. Nunca foi. Na verdade, foi Ele mesmo quem colocou em você esse desejo de cura. Foi Ele quem te trouxe até aqui. Foi Ele quem fez você apertar o play neste vídeo. E agora Ele está dizendo, eu ouvi, eu vi, e agora eu vou agir. Mas só para quem fica, só para quem espera. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Você já notou como a doença te isola? Aos poucos, você vai deixando de sair, de participar, de viver, vai perdendo o gosto, o brilho. As pessoas não entendem, mas é como se você fosse morrendo por dentro. Só que hoje, essa morte silenciosa vai parar. Deus está soprando vida de novo sobre você. Está reacendendo o que a dor apagou. Está reconstruindo o que o tempo e o cansaço destruíram. Mas esse sopro de vida só alcança quem permanece até o final. Você já teve medo de dormir e não acordar? Já se deitou com o coração pesado, o corpo cansado e aquele pensamento escondido? Será que eu vou acordar amanhã? Isso é o medo tentando te prender. Mas Deus está aqui agora quebrando essas correntes. Está removendo o medo, a ansiedade, a opressão. Está colocando segurança, paz, confiança. Mas você precisa deixar. Você precisa escutar até o fim.
porque no final dessa oração ele vai selar algo poderoso. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você já viu alguém curado na sua frente? Já presenciou um milagre? E se for você agora? E se esse milagre estiver acontecendo neste exato instante, enquanto você escuta? Porque tem curas que não fazem barulho, não tem luz nem som, mas são profundas, transformadoras. E você pode estar vivendo isso agora. Mas o inimigo vai fazer de tudo para que você duvide. Vai te distrair, vai tentar te tirar. Lute contra isso. Fique até o fim. O Espírito Santo está revelando algo. Há uma pessoa que está ouvindo essa oração e hoje seria o dia em que ela pensava em desistir. Estava tudo pronto para um fim silencioso, mas Deus te impediu. Ele te trouxe aqui, porque Ele não vai permitir que você termine assim. Ele está mudando sua história neste instante. Está escrevendo uma nova página, mas você precisa confiar, você precisa escutar, porque a voz dele é suave, e só os que permanecem até o fim conseguem ouvir. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Padre Pio dizia que as maiores batalhas acontecem dentro de nós, no silêncio, na solidão. Mas ele também dizia que nenhuma oração sincera volta vazia. Você está orando agora com sinceridade? Está entregando tudo mesmo? Porque o que você não entregar, Deus não pode curar. E o que você esconder, Ele não pode restaurar. Seja sincero agora. Diga a verdade para Deus. Ele não se escandaliza com sua dor. Ele entende e quer transformar. Sabe esse medo que te trava? Essa sensação de que nunca vai melhorar? Isso não vem de Deus. Isso é mentira, porque Deus nunca coloca medo, só coloca fé. Ele não paralisa, Ele impulsiona, Ele não acusa, Ele acolhe. Se você está sentindo medo, é porque o inimigo sabe que você está perto de algo grande e quer te paralisar. Mas hoje o medo vai embora e a fé vai nascer de novo. Escreva: Eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. A cura que você espera pode não vir do jeito que você imagina, mas ela vai vir. Pode ser com uma notícia que você não esperava, com uma ligação, com um novo exame, ou pode ser dentro de você, uma força que você achava que nunca mais teria. Um alívio que não tem explicação. Uma paz que chega sem razão aparente. Esse é o milagre mais profundo. E ele pode estar acontecendo agora, enquanto você escuta. Você já se sentiu invisível? Como se ninguém mais te enxergasse? Como se estivesse desaparecendo aos poucos, mesmo estando presente? Deus está te vendo, agora, neste exato momento. Ele vê você por inteiro, vê sua alma cansada, suas lágrimas secas, suas orações repetidas, e ele se importa. Ele se importa tanto que parou o céu só para te escutar. Mas a resposta vem no fim, só no fim. Aguente, declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já se sentiu amaldiçoado? Como se tudo desse errado? Como se houvesse algo espiritual bloqueando sua vida? Hoje, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, escassez, tristeza profunda, opressão, está sendo quebrado. Mas você precisa declarar com fé. Precisa escutar até o fim e dizer em voz alta: eu renuncio a toda maldição e aceito a bênção de Deus na minha vida. Diga agora. Não tenha medo. Padre Pio intercede por você. E quando ele intercede, milagres acontecem. Você pode não ver agora, mas vai perceber com o tempo. Vai lembrar dessa oração como o ponto de virada, como o momento em que tudo começou a mudar, e vai querer ouvir de novo. Vai querer compartilhar, porque algo que toca tão fundo assim não pode ser guardado só para si. Mas por enquanto, só escute, só sinta, só receba. Deixe Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se o que você mais espera já estiver a caminho? E se faltar só mais um amém?
Só mais uma lágrima, só mais uma oração. E se essa oração for a última antes do milagre, é por isso que você não pode sair agora, não pode desistir, porque a resposta está chegando, o céu está em movimento e você está no centro da vontade de Deus. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque o céu te escolheu, porque a graça foi liberada, porque a cura foi enviada. E agora, tudo depende de uma decisão sua: continuar ou parar, a bênção ou a estagnação, o toque de Deus ou o silêncio do mundo. Você escolhe. Mas se você chegou até aqui, não falta muito. Falta pouco. Muito pouco. Se você está ouvindo até aqui, é porque o céu te escolheu para algo que nem mesmo você conseguiria imaginar. A maioria já teria parado. Teria deixado essa oração de lado, como se fosse só mais uma. Mas você não. Você permaneceu. E isso significa que Deus viu em você uma fé rara. Uma fé que, mesmo machucada, não desiste. Uma fé silenciosa, mas poderosa. E é por essa fé que os milagres começam a acontecer. Mas o maior erro seria parar agora, porque daqui em diante as revelações serão mais profundas. E quem parar pode nunca mais ouvir o que o céu reservou para este momento. Você já sentiu como se sua casa estivesse cercada por uma presença ruim? Como se algo invisível estivesse drenando suas forças, roubando sua paz, adoecendo sua família? Muitos chamam de energia negativa, mas a verdade é que existem forças espirituais trabalhando contra você. Espíritos que se alimentam do seu medo, da sua dor, da sua desesperança. E é exatamente contra isso que estamos orando agora. O poder de Deus está limpando ambientes. Está quebrando correntes que ninguém vê, mas que te prendem há anos. Só que para isso continuar, você precisa ficar até o final. Porque a libertação acontece no ponto exato onde a maioria desiste. Tem doenças que são visíveis, mas tem outras que ninguém nota. Você mesmo já pensou: será que estou enlouquecendo? Será que sou fraco por não conseguir vencer isso? Não, não é loucura, não é fraqueza. É espiritual, é ataque direto à sua alma. E se não for combatido com oração profunda, pode evoluir, tomar conta, destruir pouco a pouco. É por isso que o inimigo odeia quando você ora, porque a oração é o único remédio que ele não consegue anular. A oração não tem contraindicação, não perde a validade e não depende de receita. E hoje, essa oração está queimando tudo o que te afasta da vontade de Deus. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Quantas vezes você tentou contar sua dor e não teve escuta? Quantas vezes engoliu o choro porque sabia que, se começasse a falar, não conseguiria mais parar? Mas Deus viu cada uma dessas vezes. Ele viu quando você caminhava pelo corredor da casa, sozinho, tentando encontrar sentido em tudo. Ele viu quando você olhou para o teto à noite e perguntou em silêncio: por que eu? E ele responde agora: porque há algo maior te esperando, algo que só será possível através dessa dor. Mas se você sair antes do fim, talvez nunca entenda. E vai seguir carregando um peso que não era mais para estar sobre você. Sabe aquele exame que você ainda não teve coragem de abrir? Aquele sintoma que tem evitado comentar porque tem medo do que pode significar? Hoje o céu está dizendo: não temas, não fuja mais. O que te destrói não é a dor, é o medo do que ela representa. Mas Deus já está indo à frente. E se você continuar comigo nessa oração até o fim, vai perceber que a paz substitui o pavor, que a confiança toma o lugar da dúvida. Porque o que está para ser revelado nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Você já percebeu como a dor tem o poder de distorcer a realidade? Você começa a se acostumar a sofrer. Começa a achar que não tem mais jeito, que isso é o normal, que nasceu para carregar essa cruz sozinho. Mas não foi isso que Deus disse sobre você. Ele te chamou de herança, de escolhido, de templo do Espírito Santo. E templos não são esquecidos, não são ignorados, não são condenados à dor eterna. Mas essa verdade só alcança quem permanece.
quem resiste até o fim da oração, quem ouve até o último suspiro de fé. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E se eu te dissesse que ainda hoje, até o final desta oração, Deus vai colocar alguém no seu caminho com uma resposta? E se eu te dissesse que até o fim do dia, algo que estava travado há meses vai começar a se mover? Você crê nisso? Porque essa expectativa pode ser o início da sua cura. Quando o coração se abre, Deus age. Mas se você se fechar, se duvidar, se achar que é exagero, talvez perca o milagre que já estava vindo em sua direção. Você já se olhou no espelho e não se reconheceu mais? Já sentiu que aquela alegria que você tinha foi engolida por uma tristeza que não tem fim? Isso é um sinal, um alerta, porque a alma adoece antes do corpo, e se a alma não for tratada, o corpo grita. Hoje, nesta oração, o céu está tratando sua alma. Está limpando memórias, arrancando traumas, lavando feridas que você nem sabia que ainda estavam abertas. Mas o processo só continua se você continuar ouvindo. Deus quer completar o que começou. Não pare agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você já sentiu que carrega dores que não são suas? Como se herdasse sofrimentos, culpas, medos da sua família? Isso é real. O mundo espiritual se move por legalidade e muitas vezes estamos presos a pactos que nem sabemos que existem. Mas hoje, pelo sangue de Jesus, estamos rompendo essas amarras. Se há alguma dor na sua vida que veio de gerações passadas, ela será quebrada nesta oração. Mas você precisa permanecer, porque essa libertação não acontece na superfície. Ela exige profundidade e só alcança os que ficam até o fim. Você já sentiu como se estivesse pagando por erros que nem cometeu, como se carregasse um peso que não sabe de onde veio. Essa sensação de estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre aquém, isso tem um nome: opressão espiritual. E essa opressão está sendo confrontada agora. Cada palavra que você ouve, cada lágrima que escorre, cada calafrio, tudo isso é sinal de que o Espírito Santo está agindo. Mas ele vai até onde você permitir. E se você sair agora, pode fechar a porta no exato momento em que ele iria entrar com tudo. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Tem algo que Deus quer te dizer, e ele só vai falar no fim desta oração. É uma revelação pessoal, um nome, uma direção, uma mudança, e ela só será compreendida por quem resistir até o final. Porque as coisas mais preciosas de Deus não são dadas de forma rápida, superficial. Elas exigem entrega, silêncio, reverência, e essa oração está te preparando para ouvir. Mas se você desistir agora, perderá o momento mais importante. Você sente que já tentou de tudo? Já foi em médicos, especialistas, buscadores, e ainda assim a dor persiste? Então talvez esteja buscando no lugar errado. O verdadeiro médico está aqui agora. O médico das almas. Aquele que cura até o que você não consegue descrever. Mas ele não trabalha pela metade. Ele começa e termina. E está prestes a finalizar algo em você. Mas tudo depende da sua decisão. Ficar até o fim. Ou voltar a viver com a dor. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você já percebeu como o tempo passa mais rápido quando estamos distraídos, mas se arrasta quando estamos sofrendo? É como se os dias de dor fossem mais longos, como se o relógio se recusasse a girar. Mas há uma boa notícia. Deus está restaurando seu tempo, está devolvendo os anos que a dor roubou, os momentos que a tristeza congelou. Mas isso só se completa no final da oração. É no final que ele entrega o que está guardado. Aguente mais um pouco. Tem bênçãos que só chegam quando a dor termina de ensinar. Tem curas que só vêm quando o coração está quebrado o suficiente para receber.
E talvez tudo o que você viveu até aqui foi para te trazer a este momento, a este lugar, a esta oração. Padre Pio está intercedendo. O céu está em silêncio, ouvindo sua respiração. E Deus está segurando sua mão. Mas Ele só pode agir com plenitude se você continuar até o fim. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você consegue imaginar a sensação de acordar amanhã e perceber que algo mudou, que aquela dor antiga se foi, que o medo perdeu a força, que o desespero deu lugar à paz. E isso está sendo liberado agora. Mas como um rio que só chega ao fim para quem caminha até lá. O milagre está no fim. A cura está nas últimas palavras. A resposta está prestes a ser dita. E quem parar agora vai perder o momento em que o céu toca a terra. Você percebeu que ainda está aqui, não é? Isso não é normal. Isso é espiritual. É como se algo maior estivesse te segurando, te impedindo de sair, porque sabe que o que está prestes a ser revelado pode ser a chave que faltava. E aqui vai um alerta. Se você sair agora, pode passar anos tentando entender o que teria acontecido se tivesse ficado. Pode até esquecer esta oração, mas a sua alma vai lembrar que deixou algo incompleto. Não brinque com isso. Você já veio longe demais para abandonar agora. Deus te trouxe até aqui porque sabe que há algo dentro de você que está morrendo, algo que precisa ser reanimado com urgência. Talvez seja a sua fé, talvez a sua esperança, talvez a vontade de viver. E Ele sabe que um coração quebrado como o seu não se reconstrói com promessas humanas. Só a voz dele tem o poder de restaurar o que o mundo destruiu. Só que essa restauração exige algo de você, permanência. Se você continuar, vai sair diferente. Mas se parar, o vazio volta, e ele não volta sozinho. Já aconteceu de você sentir que sua oração não passa do teto? De sentir que está falando com ninguém? De ver outras pessoas sendo abençoadas enquanto você continua esperando? Esse é um dos truques mais cruéis do inimigo. Te convencer de que Deus se esqueceu de você. Mas Ele nunca esqueceu. E essa oração é a prova disso. Porque em meio a milhões de vozes no mundo, foi a sua que Ele escolheu para ouvir agora. Mas Ele só fala ao coração, que aguenta até o fim. O céu está com uma resposta pronta, mas quem para antes, perde. Escreva, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já teve medo de morrer? Não só do fim do corpo, mas da morte da alma. Daquela sensação de não estar mais aqui, mesmo estando vivo. Como se algo dentro de você tivesse parado de funcionar. Como se estivesse respirando, mas sem vida. Deus conhece essa dor, essa ausência, e Ele não quer te ver assim. Mas para Ele soprar vida nova, você precisa abrir espaço. Precisa continuar aqui, porque nos próximos minutos algo vai ser rompido no espiritual. Algo que te impedia de viver. A tristeza que você sente não é comum, não é simples. Ela tem raízes, tem história, e é por isso que você não consegue sair dela com força de vontade. Porque não se trata só de força, trata-se de cura. E a cura não acontece na superfície. Ela exige profundidade, intimidade, paciência. É por isso que esta oração não tem pressa, porque Deus está indo onde ninguém jamais foi dentro de você, mas Ele só continua. Se você continuar também, declare amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Já reparou como os dias têm ficado mais pesados? Como se a vida estivesse perdendo a cor? É o cansaço da alma, a exaustão que o corpo não explica, mas a alma entende. Uma sensação de estar carregando o mundo nas costas. E é exatamente isso que Deus quer tirar de você agora. Ele quer aliviar esse fardo, trocar a dor pela paz, o desespero pela confiança, mas isso só acontece no final, quando a entrega é completa, quando o sim vem de verdade. Você sabia que existem enfermidades que são alimentadas por mágoas antigas? Que há doenças que se tornam crônicas porque nunca houve perdão. Talvez seja por isso que os remédios não fazem mais efeito,
Porque o que você precisa não é de um comprimido, é de libertação. E nesta oração, Deus está quebrando correntes invisíveis. Está limpando cada canto da sua alma. Mas o processo precisa ser completo. Não saia antes da última palavra. Você não sabe o que está para acontecer. Já pensou que talvez essa dor que você sente seja resultado de uma palavra lançada contra você? Uma maldição que foi dita em voz alta, ou até em pensamento. Alguém que desejou o seu mal, alguém que te invejou. Isso acontece mais do que você imagina. Mas quando estamos em oração, e especialmente nesta, com a intercessão de São Padre Pio, todas essas palavras são quebradas, mas só para quem crê, só para quem permanece, só para quem tem coragem de dizer: Senhor, quebra o que eu não posso ver. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você sente que o tempo está se esgotando, que se não acontecer agora, talvez não aconteça nunca mais? Essa urgência que você sente no peito não é desespero. É o Espírito Santo te chamando. É como se o céu estivesse te empurrando para uma decisão. Ou você ouve até o fim, ou o silêncio volta. E com ele, a dor. Não corra esse risco. Você tem a chance de romper com anos de sofrimento agora, neste momento. Mas só se continuar até o último segundo. Já aconteceu de você sorrir por fora e gritar por dentro? De estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir completamente sozinho? A dor da solidão é uma das piores, porque ela não tem forma, não sangra, mas corrói. E é por isso que o Senhor está te cercando agora, está te abraçando, mesmo que você não sinta. Ele está te visitando através dessa oração. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu nunca fui embora. Mas você só vai ouvir isso claramente se ficar até o fim. Você já foi traído por alguém que você mais confiava, já foi ferido por palavras que deveriam te proteger. Essas feridas não se curam com o tempo. Elas precisam do toque de Deus. E é esse toque que está vindo agora. Mas ele vem devagar. Vem nos detalhes, vem nas entrelinhas desta oração. E se você se apressar, não vai sentir. Vai perder o milagre que estava no silêncio, no sussurro. Fique. O céu está aqui. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Tem coisas que só são ditas para quem fica até o fim. Como um segredo entre pai e filho. Como uma promessa sussurrada no ouvido. E é isso que está prestes a acontecer. Deus vai te revelar algo, uma direção, uma certeza, mas Ele não implora. Ele fala baixo e só escuta quem fica, quem honra a presença, quem entende que está diante de algo sagrado. Você entende isso? Sabe aquela sensação de que tudo sempre dá errado? De que cada tentativa sua termina em frustração? Isso tem nome. Ciclo de fracasso. E muitos vivem assim, sem perceber, repetindo os mesmos erros, sendo empurrados para as mesmas dores. Mas hoje, esse ciclo está sendo quebrado, está sendo arrancado da sua vida. Mas é no final, quando o óleo da unção escorre por completo, quando a oração termina e só quem fica até lá recebe. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Você já teve a sensação de estar sendo observado, como se algo estivesse sempre por perto, te puxando para trás? Isso não é imaginação. Existem opressões que andam conosco por anos, fingindo ser parte da nossa personalidade, quando na verdade são prisões espirituais. E hoje, nesta oração, as correntes estão sendo quebradas, mas a libertação final só vem no final. Deus está te limpando por dentro, e cada palavra ouvida é uma chave sendo girada. Aguente mais um pouco. A última chave está chegando. Padre Pio dizia: o medo é pior que a dor. E é verdade. O medo paralisa, consome, destrói. E você já viveu demais dominado por ele. Mas agora é o momento de dizer: chega, de enfrentar o medo com fé,
de continuar ouvindo mesmo quando tudo dentro de você quer desistir, porque a vitória começa quando você faz o contrário do que o medo manda. E o medo agora está gritando: saia dessa oração. Então você já sabe o que fazer. Continue. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você sabe o que significa quando lágrimas caem durante a oração sem explicação? Significa que a alma está sendo tocada. E talvez você esteja chorando agora, sem entender por quê. Mas Deus entende. Cada lágrima tem endereço certo. Cada suspiro é uma entrega. Continue. Não se envergonhe, porque o céu recebe essas lágrimas como oferenda, como adoração, como grito de socorro. E a resposta vem. Vem no fim. E quando o milagre vier, e ele virá, você vai lembrar dessa oração. Vai lembrar que quase saiu. Vai lembrar do nó na garganta, da respiração pesada, da vontade de parar. E vai agradecer por não ter desistido, porque tudo começou aqui, agora, nesta oração, com você dizendo: eu fico, e Deus dizendo: eu te curo. Então agora que você chegou até aqui, finalmente chegou o momento de ouvir aquilo que só quem teve coragem de permanecer até o fim pode receber. Você não faz ideia do quanto o mundo espiritual se movimentou enquanto você escutava essa oração. O quanto o inimigo tentou interromper, atrasar, sabotar, distrair, e mesmo assim, aqui está você, firme, com o coração batendo mais forte, com os olhos mais atentos e com a alma mesmo cansada, sedenta por respostas. E eu te digo com toda a verdade, a partir de agora, você não está mais no mesmo lugar. Talvez você nem tenha percebido ainda, mas algo já se soltou dentro de você. Aquela opressão que você sentia nos ombros, aquele peso no peito, aquela inquietação inexplicável, tudo isso começou a ser removido enquanto você ouvia, porque a palavra não volta vazia. A oração que você fez aqui não foi só um vídeo, foi um altar. E você está sendo tocado por uma graça que muitos pedem, mas poucos alcançam. A graça da cura interior que precede a cura do corpo. Agora preste atenção, porque aqui vem a revelação. Essa dor que você carrega não nasceu no seu corpo. Ela foi plantada muito antes de aparecer nos seus exames. Ela veio do abandono que você sentiu ainda na infância, do desprezo que te marcou quando você precisou de acolhimento e só recebeu silêncio. Ela cresceu com você, silenciosa, escondida, criou raízes quando você ouviu que não era suficiente, que não merecia, que era fraco. Você acreditou nisso. E a alma, acreditando, adoeceu. E o corpo, obedecendo à alma, adoeceu junto. A partir daí, cada dor física que surgiu carregava mais do que inflamação ou desgaste, carregava memórias, cargas emocionais, traumas não resolvidos. E é por isso que nenhuma medicação surtiu efeito completo, porque o problema não era só físico, era espiritual, era emocional, era invisível. E por isso tantos médicos te olharam sem entender. Por isso tantos exames deram nada detectado. Mas a dor continuava lá. Mas agora o Espírito Santo te mostra a raiz. E mostrando a raiz, ele começa o processo de restauração. Você vai se lembrar de algo ainda hoje. Uma lembrança que parecia esquecida. Um momento que foi enterrado, mas que ainda doía. Essa lembrança virá não para te machucar de novo, mas para que você a entregue, de uma vez por todas, nas mãos de Deus. Ele vai te mostrar quem você precisa perdoar. Vai trazer à tona aquilo que estava escondido. Porque a cura acontece quando há verdade. E a verdade agora está sendo revelada. Padre Pio dizia: a dor é um espinho que, quando ofertado com amor, se transforma em flor diante de Deus. A sua dor está se transformando agora. Aquilo que te feriu, aquilo que te travou por tanto tempo, está sendo devolvido ao céu. Você não vai mais carregar o que não te pertence, e o que for seu vai ser restaurado. Você sabe o que isso significa? Significa que até o seu corpo vai começar a reagir diferente a partir de hoje.
Aquela pressão constante, a dor nas articulações, a insônia, a ansiedade física, os batimentos descompassados, o desânimo, a sensação de corpo pesado, tudo isso vai começar a mudar, porque agora a fonte foi tocada, o centro da alma foi alcançado. Deus foi onde ninguém mais conseguiu ir, e não apenas no corpo, mas nas suas finanças, na sua casa, nas suas relações. Porque onde há cura, há movimento. Onde há cura, há progresso. Onde há cura, há libertação. Você vai perceber nos próximos dias que portas antes fechadas vão começar a se abrir, não todas de uma vez, mas o suficiente para você perceber que algo mudou. Você vai receber mensagens que não esperava, convites, novas possibilidades. E tudo isso porque você decidiu ficar até o fim, porque você não correu quando a dor apertou, porque você permaneceu. E isso é o que separa os que apenas ouvem dos que verdadeiramente vivem o milagre. A partir de hoje, prepare-se. Prepare-se para sonhar de novo. Prepare-se para rir sem culpa. Prepare-se para acordar sem medo. Prepare-se para receber um novo diagnóstico. Prepare-se para ver sua casa voltar a ter paz. Prepare-se para uma resposta que vai chegar de onde você menos espera. Prepare-se para enxergar sentido onde antes só havia escuridão. Porque quem escuta até o fim, escuta o sussurro de Deus. E Ele está sussurrando ao seu coração neste exato momento: nada mais será como antes. Você sente isso? Então agora é a sua vez de agir com fé. Faça duas coisas como prova da sua confiança. Escreva nos comentários: Senhor, agora eu sei onde estava a dor, e sei que já começou a cura. E clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Sim, continue, porque o que começou nesta oração vai ser completado nas próximas. Inscreva-se no canal. Ative o sino. Cada nova oração será um passo a mais na sua libertação. Compartilhe com 3 pessoas, porque alguém precisa ouvir isso. Alguém que está quase desistindo. E talvez essa mesma cura também esteja esperando por elas. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados e permita que essas palavras divinas fortaleçam ainda mais sua alma. A paz esteja contigo. E lembre-se, Padre Pio já está intercedendo por você. Agora, viva como quem foi tocado por Deus. Porque você foi.